Irmãos, graça e paz a todos. Eu vou começar agora uma série de gravações, alguns vídeos, para estar refutando essa pessoa chamada Carlos Reinar, enfatizando que eu não tenho nada contra ele, pessoalmente, do ponto de vista pessoal, como pessoa. A única coisa é que nós não estamos de acordo, acredito que muitos irmãos também não estão de acordo com o que ele vem ensinando. Ele vem deturpando as verdades de Deus, Ele tem o direito de defender aquilo que ele acredita, mas nós temos também o dever, como verdadeiros cristãos, de refutar os enganos. Aquilo que não esteja de acordo com a palavra de Deus deve ser refutado. É isso que os apóstolos nos ensinou, é isso que Jesus nos ensinou, e é dessa forma que tem que ser. Então nós não podemos deixar que esses indivíduos, de forma sorrateira, venham enganar os incautos, ainda que muitos serão enganados por eles. Ele tem me mandado algumas mensagens pelo canal, mensagens que não refutam o que eu tenho colocado, mas que procura ofender a minha pessoa. Ele é um jogo baixo, É um jogo baixo. Como ele não tem base bíblica, então ele joga muito baixo. Mas nós não vamos entrar na armadilha dele. Eu não vou entrar na carnalidade e partir para o jogo baixo dele. Nós vamos manter uma postura teológica, bíblica, no temor de Deus e refutando as heresias desse herege, expondo os seus enganos. Então, o tema principal, nós vamos estar falando que é o tema, eu acho que é um dos temas mais... Ele tem vários vídeos dele, que ele faz a apologia à congregação cristã no Brasil. Eu acho que um dos mais pesados que ele faz, é a questão do rebatismo. Esse é um dos mais heréticos dele, Tem vários heréticos dele. Eu também tenho que concordar também, também não posso simplesmente chegar e falar que todos os vídeos dele são heréticos. Algumas coisas que ele tem coerência, Outras estão totalmente fora da palavra de Deus. Outras estão completamente fora da ortodoxia da igreja, do que sempre foi ensinado pela igreja. E aí mistura verdades com mentiras, e aí acaba ficando algo muito obscuro, por não trazer as verdades de Deus expressas na Bíblia. Então, tem esses problemas. Só que a nossa refutação vai ter como base um teólogo, como ele falou para mim que eu falei e não falei nada, Na verdade, eu fiz algumas exposições sobre refutei o vídeo dele sobre o rebatismo, mas não fiz uma dissecação do material dele do ponto de vista teológico, bíblico, sistemático, de forma mais dogmática. Eu não fiz isso, mas a partir desse vídeo eu irei trabalhar de forma mais sistemática e bem dogmática com relação a esse tema, expondo o texto bíblico, expondo a ortodoxia da igreja e trazendo à luz o verdadeiro evangelho, o que a palavra de Deus fala sobre o batismo,
os sacramentos e o rebatismo também. Então vai ficar extenso. Como é muito fácil falar heresias, muito fácil chegar e falar um monte de asneira e pegar uma coisa com outra e misturar, é muito fácil isso. O problema é depois desconstruir tudo isso. Para desconstruir erros doutrinários se leva muito tempo, porque você tem que pegar ponto por ponto e sair expondo de forma bíblica. Então essas pessoas, que nem esse Carlos Reinaz, são pessoas que não têm a mínima responsabilidade com a palavra de Deus, porque se ele tivesse alguma responsabilidade verdadeira, ele tomaria cuidado antes de abrir a boca para falar alguma coisa, ele tomaria muito cuidado, né? A fonte de autoridade da igreja é a Bíblia, né? A nossa única fonte de autoridade. Porém, nós não podemos ignorar os nossos irmãos do passado e do presente que têm nos ajudado a melhor compreender os mistérios de Deus revelados em sua palavra, né? Dentro desse meio, do mundo teológico, nós temos também muitas heresias, muitos teólogos hereges, muito secretismo religioso que vai misturar filosofia, tanto da filosofia pagã, platônica ou qualquer outra filosofia pagã, gnóstica, agnóstica, filosofia do iluminismo, junto com a filosofia alemã, do liberalismo. Então nós vamos ver muito secretismo religioso, com religiões orientais, espiritismo. O cristianismo tá horrível, e aí é onde a gente precisa tomar cuidado, né? A congregação que está no Brasil é uma salada, né? Quando passamos a compreender a congregação que está no Brasil e suas doutrinas, nós vamos achar dentro dela, nós vamos achar gnosticismo, agnosticismo, romanismo, nós vamos encontrar dentro dela filosofia do liberalismo alemão, nós vamos achar unicismo. Olha, é uma salada de heresias, de misturas doutrinárias, é um secretismo terrível. Terrível, terrível, terrível. Nós vamos achar doutrinas adventistas, doutrinas das testemunhas de Jeová, é uma salada mesmo. O problema é que as pessoas que frequentam a congregação são pessoas incautas, que menosprezam a palavra de Deus e não procuram compreender o caminho de Deus dentro das Sagradas Escrituras, né? Eles têm outras fontes de autoridade. A fonte de autoridade da congregação que está no Brasil é a revelação. Então, eles se baseiam como fonte de autoridade aquilo que é revelado aos seus servos, né? Isso que eles falam. Então, essa revelação que é revelado aos seus servos, que é extra-bíblica, essa é a maior fonte de autoridade. E nós vamos, mais para frente, nós vamos ver de onde vai surgir esse pensamento, que é um pensamento da filosofia do liberalismo alemão, que surge ali como uma resposta ao protestantismo europeu, ali no século XIX, já no tempo ali depois da Revolução Francesa. Claro que vai iniciar em Kant, tudo isso vai iniciar em Kant. Depois da Reforma Protestante vem o filósofo Kant, então daí vai desembocar em Rousseau, no iluminismo. Do iluminismo, pós Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter aí a autocrítica e o liberalismo alemão, que vai vir com toda a força aí no século XIX, XX, e vai dominar a teologia. Quando eu falo isso, eu estou relacionando especificamente aquele primeiro ponto de doutrina, que é o ponto de doutrina do tópico. Se você pegar o inário, você vai ver o primeiro tópico de doutrina, que diz que a Bíblia contém a palavra de Deus. No inário 4, a Bíblia era a palavra de Deus, e no inário 5, ela apenas contém a palavra de Deus. Essa heresia é conhecida como inspiração parcial, onde ela diz que algumas partes da Bíblia é inspirada e outras não. Isso vem justamente do liberalismo alemão,
né, que é uma resposta à teologia reformada, onde a Bíblia é a única fonte de autoridade da igreja. Então, se a Bíblia ela contém partes inspiradas e contém partes que não são inspiradas. Ela apenas contém a palavra de Deus, mas em si ela não é a palavra de Deus. Dessa filosofia liberal alemã que vai surgir essa heresia e que foi absorvida pela congregação que está no Brasil e que agora faz parte do Inário 5. Quando você pegar o Inário 5, você vai ver lá essa heresia no primeiro tópico de doutrina que nega as Sagradas Escrituras como a palavra de Deus. E o resultado disso é o que nós temos dentro da congregação que está no Brasil, que é um abandono da Bíblia como palavra de Deus, né? E não é só um abandono, mas é um repúdio à palavra de Deus, né? E esse repúdio da palavra de Deus faz com que abram as portas para todo tipo de engano e heresias. E o pior de tudo é que nós vemos pessoas que nem esse Carlos Reinhardt defendendo essa instituição com suas convicções religiosas, através daquilo que ele acredita e fazendo proselitismo com pessoas. Ele não está preocupado em ensinar o evangelho, em difundir a graça. E quando eu falo graça, eu estou falando da obra salvadora em Cristo Jesus. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em fazer proselitismo nas mídias sociais e angariar e acorrentar mais as mentes dessas pessoas que já estão cativas dentro dessa instituição, né? Nós vamos expor aqui fontes, partes bíblicas, textos bíblicos, autoridades, irmãos que têm mais autoridade do que nós com relação ao tema, com todo temor, devoção e principalmente com o objetivo de trazer à luz a palavra de Deus e fazer com que vocês venham compreender e expor as mentiras desse herege da CCB, né? Eu também estou consciente que apenas os textos ou até mesmo a própria exposição da palavra de Deus não é o suficiente para conduzir alguém ao arrependimento, à compreensão da palavra de Deus. Não dá, se não tiver um movimento espiritual, se o próprio Espírito Santo não tocar a pessoa não, por mais que você pregue, ensine, demonstre, exponha a palavra de Deus, ela nunca vai entender se não houver um ato soberano e sobrenatural da parte de Deus. Então, peço a Deus, nesse momento, que Ele venha iluminar todos que venham ouvir e assistir esses vídeos, que venham trazer, que ilumine a mente de cada um e que traga a luz, né? E que verdadeiramente haja conversão, porque esse é o ponto fundamental. Não adianta eu falar, não adianta expor, não adianta pesquisar, estudar, trazer, se o objetivo não for esse. Converter as almas, conduzir as almas a Cristo, trazer as pessoas, levar as pessoas ao arrependimento dos seus pecados, trazer à luz o verdadeiro evangelho, aquilo que Deus nos ensinou através das Sagradas Escrituras e dissipando qualquer tipo de engano e mentira que vem da parte do diabo. Tá bom, irmãos? Então, fazendo essa introdução, eu ainda estou na introdução, vou fazer um vídeo introdutório, né? E eu não vou ter pressa, quem quiser acompanhar, que acompanhe. Eu não irei atropelar, tá? Vai ser bem paulatino e vou fazer citações de fontes. E daí então nós iremos iniciar a apresentação, tá? Bem, para a gente entender o início de todo o trabalho que será desenvolvido, primeiro, antes de falar de batismo, rebatismo, nós temos que falar de sacramentos, né? O que são os sacramentos, né? Tanto do Antigo como do Novo Testamento, né? Então, o batismo é um sacramento instituído por Cristo,
mas teve os sacramentos antes do Novo Testamento que foram instituídos também por Deus, né? Então, esses sacramentos servem para selar a aliança entre o homem e Deus. Tá? Então, nós vamos primeiro falar 2 sacramentos, na sequência, né? E nós vamos falar 2 sacramentos. Eu vou ter por base de texto um livro chamado Compêndio de Teologia Apologética. É um compêndio, são 3 exemplares, são livros muito extensos, de 850 páginas. Eu gosto muito o nome do escritor é François Turretin, ou Turrenti, né? É um italiano. No meio do vídeo um outro irmão aqui, um teólogo, um irmão nosso, eu vou colocar um vídeo dele aqui. Ele tem umas propriedades para falar do Turrenti, né? A Bíblia é a fonte da autoridade, mas eu vou usar como referência a teologia de Turrenti, tá? Do François ou François Turrenti ou Turrentini. Eu vou estar utilizando ele como base. O terceiro livro dele, né? Que seria o terceiro trabalho dele, que ele vai voltar mais para a parte mais eclesiástica nesse terceiro trabalho dele, tá? Então eu vou deixar aí um vídeo para os irmãos agora, nesse momento, que é a introdução falando sobre o Turrenti, tá bom? Vamos lá. Turrenti era um homem brilhante, ele era italiano, ele era a 2ª geração de crentes italianos morando na Suíça, e ele foi o último grande teólogo de Genebra. O filho dele, Jean-Alphonse, era amigo daquele homem chamado Jean-Jacques Rousseau, que cria na bondade inata do ser humano, que o meio é que corrompe o ser humano. Então, Jean-Alphonse Turrentin foi o homem que literalmente sepultou a influência calvinista na cidade de Genebra. Mas a cultura cristã lançou a obra de Turrentin em português. São 3 volumes bem maçudos. Aqueles 3 volumes são a primeira dogmática que vai trabalhar a teologia da reforma à luz do Sínodo de Dort. Então, quando você estuda lá a expiação, doutrina da expiação, ele não só vai rejeitar a teoria governamental da expiação arminiana, mas ele vai rejeitar também o universalismo hipotético da escola de Saumur, a escola francesa de Moisés Amiot. Então, Turrenti é, de um lado, o último grande teólogo de Genebra, o último herdeiro da tradição nobre de João Calvino, mas também é o primeiro teólogo reformado a escrever uma defesa dos 5 pontos do calvinismo, incluindo-a num tratado de dogmática. Bem, uma vez que os irmãos assistiram aí, né, a introdução do Turrenti, o servo de Deus que explicou aí nessa palestra quem foi Turrenti e a sua importância na teologia reformada. E um dos teólogos que deu aula na universidade e usou como base o livro de Turrenti, nada mais, nada menos do que Charles Hodge. O Charles Hodge, ele usava esses 3 livros do Turrenti, esses 3, como se fosse enciclopédia mesmo, né? Essas defesas apologéticas de Turrenti, como base de estudo teológico na universidade. Então, o Charles Hodge, ele tem um livro, Teologia Sistemática, muito bom também, né? Ele nasceu em 27 de dezembro de 1797, na Filadélfia, Pensilvânia, morreu em 19 de junho de 1878, em Princeton, Nova Jersey. Foi professor de exegeta, escritor, pregador e pastor presbiteriano norte-americano
e um dos maiores expoentes e defensor do calvinismo histórico. Então nós estamos falando de doutrina reformada, né? Que é quando a gente começa a fazer um estudo mais sistemático de doutrinas, nós vemos que a doutrina reformada ela é extremamente bíblica. Nos Estados Unidos, ele é do século XIX, né? Ele é chamado de o Velho Hodge, né? Sua teologia sistemática é fiel, né, à reforma protestante do século XVI. Então é muito bom também o Hodge. Então quem usou por base o Turrent foi nada mais e nada menos do que Charles Hodge. E é o próprio Turrent que eu vou também estar utilizando aqui como texto base, né, para estar trazendo aí as explicações sobre batismo, sacramentos e refutar esse Carlos Reinart, que vem aí disseminando essas heresias e enganos de tudo que é tipo de qualidade e o pior de tudo, ao invés de libertar as almas desses cativeiros religiosos, né, não, ele acorrenta mais ainda, né? E quando eu falo cativeiros religiosos, eu não estou falando de todas as igrejas, porque nós temos igrejas bíblicas. Então, as igrejas bíblicas são igrejas verdadeiras. Esses outros redutos que levam o nome de igreja, mas que não pregam o evangelho da graça, o evangelho que salva, né? O velho evangelho, esses redutos que levam o nome de igreja, na verdade, são tudo, menos igrejas, né? Então, é o Turrent que eu vou estar utilizando aqui como base, né? Vou usar os escritos dele como base e claro, tendo como fonte principal a palavra de Deus, né? Mas demonstrando que a conexão entre o que eu prego e o que a igreja pregou. Então isso é muito importante. E aí eu já aproveito agora e já solicito ao meu oponente, né, o Carlos Reinart, que ele faça a mesma coisa, que ele pegue fontes, né, e demonstre que o que ele está ensinando tem base bíblica e base ortodoxa dentro da igreja, ou seja, que isso vem dentro da igreja já há 2000 anos, porque o que eu irei trazer, isso é uma base bíblica, tem base bíblica e ortodoxia da igreja. Levando em conta que a ortodoxia da igreja não é o que o seu grupo religioso decide em quatro paredes, tá? Isso não é a ortodoxia da igreja. Isso é o que os testemunhos de Jeová fazem, é o que os adventistas fazem, é o que os mormonistas fazem, que é ter por base os ensinos dos seus líderes. Isso não serve para a igreja. A igreja tem 2000 anos, né? Carlos Reinart, eu lamento lhe informar, você deve estar meio desinformado, mas a igreja não começou em 1910 com Luiz Francisco. A igreja tem 2000 anos de história. E por a igreja ter 2000 anos de história, você tem que apresentar provas plausíveis, entendeu? Você tem que apresentar dados históricos, teologias sistemáticas dos antigos e base bíblica fundamentada, tá? Fazendo a exegese certa, fazendo a hermenêutica certa e expondo à luz o que foi ensinado lá atrás pelos apóstolos e durante esses 2000 anos o que a igreja tem ensinado. E também quais foram as suas controvérsias, porque durante toda a história da igreja sempre houve controvérsias dentro da própria igreja verdadeira. Diferente das controvérsias dos hereges como você. Esses não, esses têm que ser afastados dentro da igreja porque pode contaminar os verdadeiros cristãos e aqueles que estão aprendendo o caminho da verdade. E aí é onde entra o nosso trabalho aqui de expor os seus enganos, tá? Então me apresente base bíblica, tá? Para que assim a gente possa ter um debate de um nível mais elevado, tá bom? Eu vou partir do pressuposto que você tenha boa intenção, tá? Então, partindo do pressuposto que você tenha boa intenção, eu irei fazer um debate mais técnico,
sem levar a flor da pele. Ainda que eu ache que você é um herege, enquanto você não me prove o contrário, e retire todos os vídeos imundos tá? Imundos e sujos, que mancha, que macula o Evangelho da Graça, enquanto você não fizer isso, abandonar esse ensino maldito, anátema que você vem pregoando e ensinando no seu canal, tá? Eu vou continuar dizendo que você é um herege, né? E que você não pertence ao rebanho de Cristo, tá bom? Agora, se você se redimir, se você pedir perdão, tirar todas as heresias que você vem postando e ensinando as pessoas, escravizando mais as pessoas dentro dessa seita que se tornou a CCB, e trazendo à luz as verdades de Deus, sem ser sorrateiro, sem querer fazer proselitismo, né? Ser um cristão verdadeiro, aí sim a gente volta a conversar, tá bom? Mas a gente vê que você não carrega as marcas do novo nascimento, você não é um verdadeiro cristão, você é um falso mestre e tem utilizado os meios de comunicação aí das mídias sociais para proliferar mais a mentira. E por isso também nós temos que usar os mesmos métodos para expor seus enganos, fazer apologia às verdades de Deus e repudiar os seus ensinos. Tá bom? Então, vamos parar por aqui o primeiro vídeo. Depois eu já vou retornar falando já do tema em si, que no primeiro momento, né, eu fiz alguns recortes do livro do Torrente e nós vamos fazer algumas análises de alguns temas sobre o livro e também sobre a palavra de Deus. Para os irmãos, graça e paz, Deus abençoe a todos. Para os incautos, eu espero e oro a Deus que Deus abra o seu entendimento e que você possa enxergar as verdades de Deus. Deus abençoe a todos.